meus queridos, uma das poucas equações do ensino médio aí que eu não deduzo, porque acho que levaria um tempo maior e não seria tão fácil de compreender, é essa equação dos construtores de lentes também, chamada equação de Halley. Essa equação dá para deduzir, mas eu não sei se valeria a pena. Mas claro, que se algum de vocês se interessar por essa dedução, pode questionar aí um dia, a gente mostra, no momento que sobrar um tempinho aí, depois de uma resolução desse exercício, a gente faz essa deduçãozinha. Então deixa eu te mostrar como é que a gente usa esta equação dos construtores de lentes, também chamada equação de Halley. Equação dos construtores de lentes. A equação é um pouco apavorante quando a gente olha ela de supetão, porque ela tem muitas variáveis. Mas se a gente prestar atenção, só tem uma decisão importante para tomar na hora de usar a famosa equação dos construtores de lentes. F já sabemos, distância focal. NL, o que é o NL? É o índice de refração do material que compõe a lente, então vamos chamar da lente. E o NM é o índice de refração do meio. Índice de refração do meio. Como assim, professor? Da coisa que está no meio da lente? Não, da coisa que envolve a lente. Do meio que está por fora da lente. Como geralmente as nossas lentes estão imersas no ar, esse cara é 1. Muitos materiais nem trazem aquele número ali embaixo, porque é 1. Mas se a nossa lente for mergulhada na água, essa fórmula falharia. Por isso que para a fórmula ficar poderosa, vamos colocar o NM ali. Índice de refração é um número sempre positivo. O cara te fornece o que pede. Então o chato é tu descobrir, tu usar o R, o raio de curvatura. Aquilo ali é perigoso. Também tem que considerar que vocês já sabem que lentes convergentes têm distância focal positiva e lentes divergentes têm distância focal negativa. Se o aluno já tem essa noção que lentes convergentes a distância focal é positiva, que lentes divergentes a distância focal é negativa, aí ele não vai ter dificuldade de entender por que o raio de curvatura da face convexa é positivo e o raio de curvatura da face côncava é negativo. Então, face convexa. O raio de curvatura, para jogar na equação, é um valor positivo. Face côncava. Face côncava. O raio de curvatura é negativo. Eu diria que é isso aqui que merece atenção na hora de usar a equação de Halley. É esse detalhezinho vermelho que é o perigoso. Mas eu tenho uma técnica que vai te permitir não decorar aquilo, simplesmente raciocinar. Chegou no dia da prova, caiu a maldita equação das lentes, na hora que tu foi colocar o R, ai meu Deus, positivo ou negativo, ai meu Deus, me ferrei, não lembro mais. Tem uma maneira matemática de tu decidir isso. Deixa eu ver se tu já está habilitado a usar esta técnica. Esta lente, se ela for feita de vidro e for imersa no ar, ela é convergente ou divergente? Convergente ou divergente? Convergente, bora dos finos, né? Certo? Gente fina aproxima, piadinha tosca, mas que às vezes ajuda. Convergente. Nós sabemos que ela é convergente porque a luz, ao refratar do vidro para o ar, aumenta de velocidade e se afasta normal. Nós fizemos uma aula com esse intuito. Legal, parabéns, você já sabe que a lente é convergente se for feita de vidro imersa no ar. Outra pergunta. O índice de refração do vidro é maior ou menor que o do ar? Maior, porque o do ar é 1, praticamente 1. Então, peraí, tu sabe que para esta lente, esse resultado é positivo ou negativo?
Positivo, né? Lentes convergentes, distância focal. Tu sabe que para aquela lente a resposta tem que ser positiva. O N da lente é maior ou menor que o do ar? Maior, né? Então esse número vai dar maior que 1, né? Um número maior que 1 menos 1 dá um número positivo ou negativo? Que legal, isso aqui é positivo. E isso aqui é positivo também. Então quem é que vai definir o sinal da brincadeira? Isso aqui. Essa face é plana. Qual é o raio de uma face plana? Parabéns, infinito, já discutimos isso. 1 dividido por infinito? 0. Essa face é côncava ou convexa? Convexa, não está cavada, né? Ela é convexa. Para que isso dê positivo, já que isso é positivo, só se essa face convexa tiver raio de curvatura, matematicamente nós definimos esse detalhe que eu coloquei na base da decoreba. Eu estou te mostrando isso porque eu não sei, eu sempre tive uma dificuldade fenomenal de decorar coisas soltas. Eu decorava num dia, no outro dia, como é que é mesmo? É assim ou é assado? Se não tivesse algo matemático para poder voltar atrás e eu ir lá e fazer uma continha e ter uma outra ideia, eu não decorava. E eu lembro que eu decorei isso, sabe como? Pensando que era o contrário dos espelhos. Eu pensei, o raio de curvatura do espelho convexo é negativo. É o contrário dos espelhos. Eu decorei isso na minha mente. Mas se eu desse um tilt nessa decoreba, eu não tinha elementos no meu terceirão para buscar a verdade. Aí depois, dando aula, que eu percebi, pô, pra que decorar, porra? É só o cara pensar naquilo que ele já conhece, automaticamente ele vai sacar que a face convexa tem raio de curvatura positivo. Essa lente é uma lente o quê? Se for feita de vidro imersa no ar. Convergente ou divergente? Divergente, a distância focal é? Esse número continua dando positivo, porque o N do vidro é maior do que o N do ar. Esse número continua dando zero, porque a face plana o raio é infinito. Para que esse número seja negativo, esse sendo positivo, só se aquele raio for face cavada, face côncava, raio de curvatura negativa, sem decoreba. Só com elementos que a gente já conhecia. Certo? Legal. Vamos fazer uma cura então. Vamos curar um sujeito aí. Vamos pegar o míope. Míope foi no oftalmo. O doutor mediu o ponto remoto. Meio metro. O míope só enxerga com nitidez a meio metro. O senhor é praticamente cego. Não. É que assim, ó. Ele enxerga com conforto a meio metro, sabe? Ele não faz bem relax. Ele olha a meio metro e, aqui eu enxergo. Mas se está um pouquinho mais afastado, ele até reconhece o amigo, mas tem um borrãozinho, ele tem que dar uma forçadinha, entendeu? Não. Meio metro é conforto visual. Qual é a distância focal da lente para curar o sujeito? Se esse míope só enxerga meio metro. É meio metro, né? Negativo, né? A distância focal é a própria distância maior que ele enxerga. Ponto remoto do míope. Se eu quero mandar construir uma lente, primeiro eu vou definir o formato. Vamos supor que é uma lente de bordos grossos que tem o mesmo raio de curvatura de um lado e do outro. Os raios de curvatura são iguais. O R1 é igual ao R2, que é igual a R. Eu vou fazer ela de vidro e o índice de refração do vidro que eu vou usar é 1.5, vidro comum. Vamos determinar qual é o raio de curvatura para poder polir este pedaço de vidro e curar este sujeito. 1 sobre, já que a distância focal é menos 0,5, é só substituir na equação. N da lente, que é feita de vidro, 1.5, está imersa no ar, índice de refração 1. Então, peguei a distância focal, que eu obtive daquela parte da aula anterior, substituí o N do vidro e o N do ar, e já que o R1 é igual ao R2, que eu chamei de R, 1 sobre R mais 1 sobre R. Se eu faço a divisão dá menos 2, 1.5 dividido para 1 dá 1.5, menos 1, 0,5. 1 sobre R mais 1 sobre R, 2 sobre R. Menos 2 é igual a 1 sobre R. R é igual a menos 1 sobre 2, ou raio menos 0,5 metros. O menos só quer dizer que é cavado, né? Que a
face é côncava. Então bastaria pegar o pedaço de vidro e mandar polir ele de tal forma que esses círculos aqui, essas esferas, tivessem raio de 0,5 metro, instala na armação, coloca diante dos olhos desse sujeito e ele vai sentir a pessoa mais agradecida do mundo, por agora poder olhar para a Lua e ver as crateras lunares como as pessoas. Eu não entendia por que eles falavam que a Lua era tão bonita, havia um borrão. O que esses animais estão vendo? Caramba, agora eu vi a Lua pela primeira vez na vida. Te imagina um cara que é míope de nascença, que nunca viu o horizonte, que nunca viu uma árvore distante, a cor do céu de longe, com nitidez. De repente tu bota um pedaço de vidro torto na frente do olho dele e ele passa a ver as coisas que nem os outros. Ele vai ficar eternamente grato. Certo? Quando isso é corriqueiro, né, o bebezinho já nasce, já bota um óculos nele, a pessoa acaba não percebendo a mágica que é conhecer as leis da natureza para curar as pessoas, né? Era mágica antigamente mesmo isso. Hoje é que é ciência, mas antes era mágica. Vocês sabem que brasileiros inventaram um tipo de óculos que é muito foda e instantâneo de fazer? Imagina o índio, vai curar o índio, o míope hipermétrope, ou o pajé lá, presbiota já, que já deixou de ser um ninja porque não está enxergando direito. Não pode acontecer isso, né? Pô, o oftalmo, imagina, vai lá, mede rudimentarmente no meio da floresta os problemas de visão, e aí volta para a selva de pedra para mandar polir o óculos, volta para a selva, instala o óculos, o pajé diz, não ficou bom. Não dá, né, cara? Aí a galera, o Brasil é foda, né? Como é criativo. Pensou, pô, peraí, cara, eu vou fazer um óculos com uma armação de plástico e a lente eu vou fazer com glicerina. Vou botar 2 pedaços de plástico e vou botar glicerina. Eu injeto mais glicerina, a lente fica bordos finos. E eu curo presbiopia e hipermetropia no meio da floresta. Eu tiro a glicerina de dentro da lente, a lente murcha, e aí encolhe a parede do óculos na parte de dentro e vira uma lente divergente. Porra, vamos mandar fabricar 1 milhão desses óculos, vamos para a selva. Chega lá, o índio reclama do problema de visão, tu bota o óculos na hora nele, bota a plaquinha e com a seringa tu bota mais ou menos glicerina. Tá enxergando agora? Tô, muito bem. Amarra o fiozinho da glicerina, pronto. Pode ir próximo, aí tu faz uma fila, em meia hora tu cura 100 pessoas no meio da floresta. Brasil, brasileiros inventaram isso. Muito massa, né, cara? Show de bola. Cara, equação dos construtores de lentes. Que outras perguntas, além de te perguntar o raio de curvatura? Posso te fornecer os raios de curvatura, fornecer o índice de refração, pedir a distância focal, fornecer distância focal e raio de curvatura, pedir o índice de refração da lente ou até o índice de refração do meio. E aí a encrenca seria matemática, não física, né? Não que tu não possas me perguntar, né, qualquer processo matemático ali que te atrapalhe. Último comentáriozinho importante. Vergência de uma lente. Vergência, ou também, em alguns materiais, convergência. Vergência ou convergência de uma lente nada mais é que o inverso da distância focal. Então, quando o sujeito fala, eu tenho meio grau de hipermetropia, esse meio grau é a vergência. Que aqui na física a gente vai chamar de dióptria, não de grau. Dióptria. Olha que nome bonito, dióptria. Dióptria, na verdade, é o inverso do metro. É metro na menos 1, dióptria. O que significa o sujeito não tem meio grau de hipermetropia? É que a lente que cura o problema dele é uma lente que tem distância focal de 2 metros. Se a distância focal da lente é de 2 metros, o grau da lente é 0,5. 0,5 grau ou 0,5 dióptria. Nada demais, né? Vergência é o inverso da distância focal. Tu vê, né? Então a equação dos construtores de lentes, se eu quiser igualar V, fica mais interessante. Não precisa inverter o resultado final. Fica prático. E outra vantagem de usar a vergência. Quando nós temos várias lentes acopladas, olha que interessante que é usar a vergência. Acoplamento de lentes.
acoplamento de lentes. Imagine vocês que nós tivéssemos várias lentes grudadas uma na outra. Várias lentes, cada uma com a sua vergência. Uma tem a vergência V1, a outra a vergência V2 e assim por diante. Essas várias lentes encostadas uma na outra devem funcionar como uma única lente equivalente. Como é que eu calculo a vergência dessa lente equivalente? Por incrível que pareça, basta somar a vergência das várias lentes que foram acopladas. Então, para calcular a vergência equivalente de um acoplamento de lentes, é só somar as vergências. Nada demais, né? Tranquilo. Cuidado, gente, isso só vale se as lentes estiverem encostadas. Se as lentes estiverem afastadas uma da outra, esquece essa ideia. Calcula a imagem que a primeira lente gerou, use essa imagem como objeto para a próxima lente e faça o cálculo todo de novo. Não vai criar uma lente só, a menos que as lentes estejam encostadas umas nas outras. Agora eu acho que podemos fazer um exemplozinho. A apostila ainda comenta as condições de nitidez de Gauss, né? Acho que vale a pena fazer esse comentário. Condições de nitidez de Gauss. Gauss foi o cara que matematizou, certo, os espelhos e as lentes, né, esféricas. Ele percebia que em algumas situações extremas nem os espelhos nem as lentes geravam imagens nítidas. E aí ele documentou quais eram as condições para que as imagens fossem nítidas. Então, tanto para os espelhos quanto para as lentes, os raios devem ser paraxiais. Raios paraxiais. O que é isso? Os raios que atingem a lente e ou o espelho devem ser paralelos ao eixo principal ou ao eixo óptico. Se tu vai usar um espelho esférico inclinado ou uma lente inclinada em relação ao seu eixo central, a imagem fica ruim, fica sem nitidez. No caso dos espelhos, o ângulo de abertura deve ser menor ou igual a 10 graus. Espelhos. Ângulo de abertura menor ou igual a 10 graus. Que história é essa de ângulo de abertura? É tu pegar duas retas que saem do centro de curvatura e vai até a extremidade do espelho. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o chamado ângulo de abertura. Este ângulo tem que ser menor ou igual a 10 graus. Resumindo, se o espelho for uma calota esférica muito grande, ele não vai gerar imagens nítidas. Então, geralmente é um pequeno pedaço da calota esférica, tanto que muitas vezes a gente está olhando para o espelho esférico e nem percebe que ele é esférico, certo? Tem que prestar mais atenção para poder reconhecer se ele é esférico. E para as lentes, além de os raios serem paraxiais, a outra condição de nitidez de Gauss é que elas sejam delgadas. Devem ser delgadas. Professor, mas as de bordos grossos são delgadas? Sim. Elas têm a parte central mais fina que a parte não central, que os bordos, por isso bordos grossos. Mas tem que ser fina de maneira geral, tem que ser pouco vidro. Aquela minha colega, um dos problemas dela é que a lente que ela tinha que usar era tão espessa que a própria lente já não ia respeitar as condições de nitidez de Gauss. Então tu faz um óculos que curaria ela. Só que essa lente fica tão espessa que a luz não passa adequadamente por esse material, né? Então já não vai formar uma imagem muito interessante. Então devem ser delgadas as lentes. Então, para os espelhos, raios paraxiais, ângulo de abertura menor ou igual a 10 graus. E para as lentes, raios paraxiais e delgadas devem ser. Certo? Lentes muito espessas não vão formar imagens nítidas. Aí eu acho que a gente encerrou o volume. Se tu for achar qualquer coisa assim na apostila
que tu, cara, eu acho que ele não falou nisso. Tu me questiona, por favor. Certo? Tipo assim, ó. Ah, professor, olha a equação como mudou ali, ó, na página 12, era 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí o cara escreveu que P' é igual a... É porque, na verdade, ele somou o P', né? Seria um exercício legal tu sair de uma e chegar na outra equação. Essa aí não deu nem tempo de vocês se divertirem ainda, né? Mas sei lá, de repente vamos fazer uma aqui a título de exemplo. Se eu fizer só um, né? Não vou queimar exercícios de vocês, né? Me perdoa, meu irmão, desculpe o incômodo. Ô galerinha, eu te falo isso, te peço licença para fazer um exercício, porque eu era tão doente quando eu estava no terceirão, que quando o professor ia fazer um exercício que eu não tinha tentado em casa, eu pedia para sair da aula. Eu me sentia ofendido, eu assim, porra, nem fiz o exercício que o cara já quer fazer. Como é que eu vou saber se eu sabia ou se eu não sabia? Olha a minha doença. Né? É exagero, é óbvio, entendeu? Era totalmente exagerada essa preocupação. Mas eu só estou te alertando que tem tantos exercícios que fazer umzinho de exemplo não vai macular esta lista incrível de exercícios. Página 15, minha mãe mandou fazer o de aperfeiçoamento 0811. Só para ver se vai dar um brilho aqui. Volume 4, né, galerinha? Física 4D. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros está situado a uma distância igual a 30 centímetros de uma lente. Não custa tu exercitar anotar os dados, né? Ele falou que um objeto de tamanho, então é o tamanho do objeto, 15 centímetros. Está a uma distância da lente, é o P, posição do objeto, 30 centímetros. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Virtual é direita, e se é direita é positivo, então 3 centímetros. Qual é o módulo da distância focal da lente? Tu vê, só tem duas equações para a gente resolver essa questão. Se ele pediu distância focal, eu vou ter que terminar o menos com a equação dos pontos conjugados de Gauss. E eu já tenho o P. Ele já disse que o objeto está a 30 centímetros da lente. Só que eu não tenho o P'. Porém, a outra equação diz que I sobre O é menos P' sobre P. O I é 3 centímetros, o O é 15 centímetros. O P' eu preciso descobrir, e o P eu sei, que é 30. Vou dividir por 15 aqui dá 1, vou dividir por 15 aqui dá 2, está dividido, passa multiplicando. Multiplica por menos 1 ambos os lados, menos 6. Nós já sabíamos que o P' tinha que ser negativo, porque a imagem é virtual. E agora que eu descobri o P', substitui lá, menos 6. 1 sobre F é igual, tira o mínimo que é 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos 5. 1 sobre F é igual a menos 4 sobre 30, inverte ambos os lados, distância focal menos 15. Como é que eu sei já que a lente era divergente? Porque a imagem foi virtual, menor e direita. Por isso que eu já sabia que era uma lente divergente, tinha que ser distância focal negativa. Qual é o módulo da distância focal da lente? 15. 15. Ele nem perguntou se era divergente, poderia pedir, já ia dar uma comentada na relação ali. Tu vê, já era de aperfeiçoamento. Isso aí tu ignora. É que eu falei o raio de curvatura, vocês não escutaram? É que eu calculei o raio de curvatura, foi isso que eu não erro. Retardamento mental, desculpa, gente. Tá? Era 15 o raio de curvatura, se fosse o dobro da distância focal, né? Mas eu não calculei o raio de curvatura, foi tancice mesmo, não, eu errei. Era uma piada idiota só. Então tá. Gostei. Ah, mas eu queria mesmo era uma equação dos construtores de lentes. Podias até arriscar a 806, ó, para ver se tu pegou a manha da aula. Arrisca ali a 806, para ver se a gente já corrige ela na sequência ali.